Deus está neste lugar. Quem já sentiu isso, diz amém. Amém. Glória a Deus, aleluia. Vamos meditar na palavra do Senhor nesta noite. Vamos ler 2 versículos da palavra em 2 Timóteo, capítulo 2. Segunda Epístola de Paulo a Timóteo, capítulo 2. Vamos ler os versículos de número 11 e 12. Saindo de uma reunião, a garganta já está arranhando. Mas vai dar certo. Amém? Quem encontrou diz amém. Amém. Pouca gente, a maioria não encontrou. 2 Timóteo, capítulo 2, versículos 11 e 12. Diz assim: se sofremos, também com ele reinaremos. Se o negarmos, também ele nos negará. Ele, Jesus. Se formos infiéis, ele permanece fiel, pois não pode negar-se a si mesmo. Pai amado, obrigada pela tua palavra, Senhor. Fala ao coração da tua igreja nesta noite. Fala aos nossos corações, Senhor, aquilo que tu queres falar. Espírito Santo de Deus, ministra em cada um, em nome de Jesus. Amém, Jesus. Aleluia. Quantos de vocês já provou que Deus é fiel? Já tiveram prova na sua vida de que Deus é fiel? O título desta mensagem é Deus é fiel. Outra pergunta. E quantos já tiveram a sua fidelidade provada e aprovada para com Deus? Difícil, né? Oh, pergunta difícil. Quantos já tiveram a sua fidelidade provada e aprovada por Deus? Na Bíblia tem algumas histórias de alguns homens de Deus que passaram por isso. A fidelidade de Deus foi provada na vida de Abraão. Por quê? Porque Abraão era amigo de Deus. O apóstolo Tiago diz que Abraão foi chamado o amigo de Deus. Isso é uma aprovação da fidelidade de Deus na vida de Abraão. Outro que também foi provado a fidelidade de Deus foi José. Outro, Daniel. Daniel deve ter tido muitas experiências de vida naquele lugar onde ele morava. Mas eu creio que a mais chamativa é a que está na Bíblia. Quando Daniel é jogado na cova dos leões e termina a noite inteirinho. Lindo isso, né? A gente pode ficar pensando um monte de coisa. Os leões não estavam com fome. O Daniel não cheirava bem ao nariz dos leões. Ou uma mera coincidência, os leões dormiram o tempo todo. Mas com Deus não tem coincidência. Com Deus só tem providência. Quando é que nós temos a certeza de que realmente houve a aprovação de Deus para Daniel?
Quando aqueles que vêm depois e são lançados na cova dos leões, os acusadores de Daniel, não dá tempo eles chegarem no chão e são todos estraçalhados pelos leões. É o Deus que sabe fazer tantas coisas bonitas quanto as coisas terríveis. Aqueles que acusaram Daniel foram jogados com todas as suas famílias. Até os bebês de colo foram jogados na cova dos leões. Porque Deus é assim, Ele gosta de cortar o mal pela raiz. E muitas vezes parece cruel. Mas Deus não é cruel, Deus é justo. E muito fiel. Então tem vários homens na Bíblia que foram provados. A fidelidade de Deus para com eles. E isso é muito interessante para as nossas vidas. E hoje, irmãos, nós vemos tantas frases, tantos chavões nas frentes de comércios, nos carros, onde mais, em blusas de igreja. A gente vê muita coisa, sabe? E existem até pessoas que vestem uma camisa com uma frase evangélica e sai exibindo a camisa como se ele fosse evangélico, mas é só a camisa. Eu já vi isso. Eles compram em qualquer lugar e saem usando para se disfarçar. Outros também, sabe? Hoje é muito comum o mendigo chegar na porta, lá em casa é muito comum, e começar a cantar um hino no portão, e dar glória a Deus e a paz do Senhor, irmã. Irmã, ninguém está lá fora, mas ele fica gritando. Irmã, a paz do Senhor. Aí começa a cantar um louvor para ganhar uma esmola. Aí dá vontade da gente citar para ele o Salmo 37, 25, quando Davi diz: fui moço, hoje sou velho, mas nunca vi justo desamparado e a sua descendência mendigar o pão. Porque os disfarces hoje são terríveis. Tem de tudo. Mas a frase que eu quero usar é essa: Deus é fiel. Em todo lugar a gente vê essa frase. É muito comum hoje. Sabe? Por quê? Porque muitas vezes as pessoas, elas interpretam essa frase ou essa verdade, que Deus realmente é fiel, nós sabemos disso, num relacionamento de causa e efeito. Se eu for bonzinho e fizer tudo direitinho, Deus vai ser fiel comigo. Muitas vezes a gente não pensa assim, né? Eu tenho que fazer tudo direitinho para poder Deus ser fiel comigo. Eu vou pagar o meu dízimo na igreja. Dízimo é bom e é verdadeiro e é correto, viu? Mas tem pessoa que diz: eu vou pagar o meu dízimo, porque se eu pagar o meu dízimo, Deus vai trazer de recompensa de volta para mim muito dinheiro. Ou seja, é um pensamento de causa e efeito. Eu faço para ganhar. O nome disso é barganha. Diga, barganha. O nome disso é barganha. E Deus, Ele não é de aceitar as nossas barganhas, não. Ele nem precisa disso. Se você for a pessoa mais infiel do mundo, Deus ainda é fiel com você. Porque Ele não pode negar-se a si mesmo. Porque a fidelidade dele é a ele mesmo, é o amor dele, é as promessas dele. Ah, então eu vou ser infiel à vontade, porque Deus é fiel comigo? Não, mas as suas atitudes têm consequências. A sua semeadura tem colheita. E você pode ser infiel o tanto que for, e Deus ser fiel a você, no final você vai para o inferno. Porque a fidelidade de Deus não depende da nossa. Nós queremos, devemos e precisamos ser fiéis a Deus acima de tudo. Mas não é por isso que Ele é fiel. Porque as nossas atitudes, os nossos atos, não geram méritos em nós mesmos. Deus
não nos abençoa porque nós somos bonzinhos, não. Às vezes a gente acha que é bonzinho, né? Às vezes a gente acha que tem até saldo com Deus. Eu ouvi uma história que uma irmã foi contar para outra. Não é história de terceiros, não. Foi a própria pessoa que me contou. E dizendo para ela, vamos mais à igreja, você está muito faltosa, você precisa ser mais frequente. E ela olhou para outra pessoa e disse assim, você está por fora, eu tenho saldo com Deus. Pode dar risada, porque é piada mesmo. Eu tenho saldo com Deus, porque eu sou filha de pastores, sofri muito na minha vida, passei até necessidade quando eles iam pregar o evangelho, então eu tenho saldo lá em cima. Irmãos, e nós, quando nós pensamos que estamos tendo saldo com Deus, nós já estamos pecando. O pecado do orgulho, o pecado da exaltação espiritual, de me achar diante de Deus. Não existe isso. Não existe isso. Deus abençoa-nos não porque nós somos bonzinhos, mas pelas suas misericórdias que se renovam todas as manhãs. Lamentações 3, 22 e 23 diz isso. Porque as misericórdias do Senhor se renovam todas as manhãs. E as misericórdias do Senhor são a causa de nós não sermos consumidos. Nós não temos nada para não sermos consumidos, irmãos. Nós não temos nada para dar uma de bom diante de Deus. Por mais que a gente tente ser bom, acho que pior a gente fica. Que a gente não tem que tentar ser bom. A gente tem que tentar andar na vontade de Deus. Quanto mais nós queremos crescer neste mundo, mais nós diminuímos diante de Deus. Quanto mais nós diminuímos aqui, mais nós crescemos na presença do Senhor. Mais Ele nos olha, nos vê e nos considera. Por isso que muitos homens de Deus na Bíblia foram provados e aprovados por Deus. Davi foi chamado homem segundo o coração de Deus. E vocês sabem que Davi não era fácil, né? Vez por outra ele aprontava. Mas foi um homem segundo o coração de Deus. Sabe por quê? Porque ele era um homem de coração quebrantado. E um coração quebrantado, o Senhor não resiste. Deus nos abençoa pela sua imensa fidelidade, pela fidelidade dele a ele mesmo. Ele cumpre todas as suas promessas porque é um Deus imutável. É um Deus infalível. A perfeição dele não permite que ele seja infiel. Ele é fiel em tudo. E em todo o tempo, para aqueles que o buscam. Diferente de nós, que somos cheios de falhas, né? Malaquias capítulo 3, versículo 6, Deus diz assim, eu, o Senhor, não mudo. Por isso, vós, os filhos de Judá, não sois destruídos. Como é que a gente pode se achar diante desse Deus? Ah, Deus está me abençoando porque eu estou fazendo tudo certinho. E é aí onde a gente erra, onde a gente peca, porque começa a se achar diante de Deus. Primeiro ponto de hoje, isso aqui foi só a introdução, tá, gente? Primeiro ponto, o bem resultante da fidelidade de José. Vamos falar de José. Oh, história linda, né? Fascinante demais. O bem resultante da fidelidade de José não se mede pela prosperidade pessoal dele, e sim pela sua utilidade na realização do projeto divino.
Se nós formos acompanhar, irmãos, a história de José, nós vamos, não acredito. Onde era que estava Deus enquanto José passava por tudo isso? Onde estava a fidelidade de Deus que José sofreu tanto? Tantas coisas terríveis aconteceram na sua vida. O jovem José tinha visões de Deus constantemente. Na infância, na adolescência. Deus estava com ele sempre. Deus já tinha escolhido José com um propósito. Às vezes eu penso assim, que José, se ele não tivesse falado tanto, contado tantas histórias para os seus irmãos, talvez ele não tivesse sofrido tanto. Mas eu não sei. O projeto de Deus pode ser diferente dos meus pensamentos. José, com toda essa vida de presença de Deus, ele foi traído e vendido pelos seus próprios irmãos, como escravo para o Egito. E José, irmãos, era um jovem também muito mimado. Imagine um jovem mimado ser vendido como escravo no meio das bagagens para o Egito. Ele foi traído, jogado numa cova, num cacimbão, cisterna. Não sei se tinha água, se não tinha. Mas ele foi jogado lá, sem comida, sem bebida, passando necessidade. Tiraram a sua roupa, a sua veste superior e a roupa que o pai dele tinha dado, né? E aí sujaram de sangue. E ainda enganaram o pai, dizendo que José tinha sido morto pelas feras. No entanto, a vida de José, mesmo em meio ao sofrimento, estava sendo preservada pelo Deus Todo-Poderoso. Gênesis capítulo 39, e o versículo 1 fala sobre isso. E no Salmo 27, verso 5, eu gosto demais desse versículo, que diz que no dia da adversidade, o Senhor nos esconde no seu pavilhão e cuida de nós até que a adversidade passe. No dia da adversidade. Eu creio que todos esses dias de adversidade de José, Deus tinha escondido ele no seu pavilhão. Um pavilhão que ninguém acha. Um pavilhão onde ele podia descansar e esperar a vitória de Deus para a sua vida. Deus nos esconde no seu pavilhão no dia da nossa adversidade. Nós só precisamos descansar nele, ter calma e confiar. E a adversidade vai passar. Uma amiga minha, ela mora em São Paulo. Ela é daqui, mas mora em São Paulo. Eu estive com ela alguns dias atrás, ela estava visitando os parentes. E o esposo dela morreu, está com 7 meses. Estava com 6 meses. E ela, todo dia, ela chora, o dia todo. Assim, direto não, né? Ela para, come, e aí volta, vai chorar de novo. Ela dizia, Célia, toca aí o violão para a gente cantar as músicas daquele tempo que a gente, na adolescência, estava na mesma igreja. Eu começava a tocar, ela começava a chorar. Aí, depois do almoço, ela ia lá para a cama e sentava e começava a chorar, e chorar, e chorar, e chorar. E eu sempre dizendo para ela, amiga, isso vai passar. Vai passar. Mas nós precisamos nos ajudar a atravessar essas adversidades. E ela sempre dizendo para mim, não, ele era o melhor homem do mundo, ele era o homem mais perfeito que existe, então eu vou chorar por ele todo dia. Eu digo, então chore. Continue chorando e sofrendo. Todo dia ela chora. Então, irmãos, a adversidade, ela vem, mais cedo ou mais tarde, ela vem.
E nós precisamos nos ajudar a superar a adversidade. Superar os momentos difíceis. Deus nos leva para o seu pavilhão para nos dar momentos de consolo, de conforto, para que nós não morramos na adversidade. A adversidade não é uma dor de cabeça, não. A adversidade é coisa muito mais pesada que vem na nossa vida. Essa minha amiga está passando a adversidade que eu passei em 2014. Pensei que eu ia morrer junto, mas eu brigava com todas as forças pela vida. Briguei mesmo. Eu quero é viver. Eu vou viver. Eu vou fazer tratamento e vou viver. Então, o Senhor, Ele nos esconde num lugar onde nós podemos confiar somente nele e tudo vai passar. Como a águia, que quando a tempestade começa, ela sobe para as alturas, acima da tempestade e fica lá até a tempestade passar, lá escondida no pavilhão, no andar de cima. Quando a tempestade passa, ela volta. A desgraça está feita na terra. Aqui não tem não, graças a Deus. Mas Goiânia tem demais. São Paulo tem demais. Tempestades. Morre muita gente, perdem muito carro. E aí a águia volta. E tem muita coisa fora do lugar. Mas ela está inteira e de pé. Você vai ficar inteiro e de pé, porque Deus vai te esconder no seu pavilhão, no dia da tua adversidade, no teu sofrimento, aquele sofrimento que você não vê saída. Só precisa de uma coisa: confiar. Confiar. Aí você vai ser escondido no pavilhão do Senhor. Assim como José era. José, eu creio que Deus estava constantemente escondendo ele quando estava nessas tribulações. Por isso que ele vencia, por isso que ele levantava a cabeça e ele não focava a derrota, ele focava Deus. Focava Deus. Eu vou dizer de novo. Tudo que a gente foca, esqueceram. Tudo que a gente foca cresce. Quem é que você está focando? Os teus olhos estão em quem? Se eles estiverem em Deus, Deus cresce diante de você todos os dias. E você vence todas. Você olha para trás e o que você passou, passou. Agora você tem a vitória. Porque Deus cuidou de você, te escondeu no seu pavilhão, no dia do seu sofrimento. Eu não vou perguntar quem foi que já passou por sofrimento aqui, porque todo mundo vai levantar a mão. A primeira sou eu. Glória a Deus, estão enfraquecendo. Uhul! Glória a Deus. José tinha tudo agora, depois desse acontecimento, para dizer, eu confiei tanto em Deus, e Deus não teve misericórdia de mim. Ele tinha tudo para abandonar a Deus e morrer. Igual a mulher de Jó disse para ele. Abandona o teu Deus e morre. Ainda teve uma ajudinha, né? Ela ainda foi ajudar o marido. Eu nunca disse isso para ninguém. Disse só para uma pessoa. No atendimento com a pastora Luciana. Um dia eu vi o diabo de cara. E ele olhou para mim e disse: amaldiçoa o teu Deus e morre. E eu quase morri naquele dia. Não morri por um triz.
Mas Deus teve misericórdia de mim e restaurou a minha confiança. E hoje eu estou aqui. Glória a Deus. Não sei nada, não sou nada, mas sou muito grata a Ele por tantas vezes que Ele me escondeu no seu pavilhão. Então José tinha tudo para abandonar a Deus. Sabe? A gente olhando pelos olhos humanos, pela forma como a gente vê as coisas acontecerem. Porque, irmãos, por que José permaneceu fiel? Porque José era fiel, independente das circunstâncias. Por muito menos do que José, muita gente abandona Deus. Por muito menos do que o que José passou. José focava Deus. Em primeiro lugar na vida dele estava Deus. Ele não queria outra coisa na sua vida. As decepções vêm, as lutas vêm, mas nós precisamos focar Deus para que Ele cresça e as dificuldades diminuam. Porque é assim que acontece. Eu já falei para os irmãos que outro dia um pastor chegou para mim, amigo, e conversou lá em casa e tal, depois começou a confessar. Aí disse que estava muito triste na frente da igreja, muito desestimulado, não sentia mais incentivo por nada, nem ele nem a esposa. Estavam os dois lá na minha frente, dizendo a mesma coisa, e ele dizia, eu não posso conversar com minha esposa, porque ela está passando pela mesma coisa, e ela não pode conversar comigo, porque está passando a mesma coisa. E eu disse, mas qual é o problema? Onde é que vocês estão? Sofrimento? Nenhuma festa de aniversário não fizeram para mim. Os irmãos não se preocupam em ajudar. Os irmãos não chegam junto para colaborar. Não existe nenhum reconhecimento. Aí começou a citar um monte de... sei nem que nome dá. Aí começou a ferver aqui dentro, sabe? Porque teve um tempo na minha vida que quando alguém vinha com esse vitimismo para cima de mim, eu apoiava o vitimismo da pessoa e ficava com peninha e chorava junto. Hoje, depois de tudo que eu passei, não tem mais nada disso. Eu olhei para ele e disse, você quer que eu diga onde é que está o seu problema? Você está focando tudo errado. Você não está focando Deus em nenhum momento na sua vida. Você está focando recompensa. Você está focando glória. Você está focando reconhecimento. Que festa de aniversário, coisa nenhuma, meu povo. Larga a mão. No dia do teu aniversário, vai ajudar alguém, vai aconselhar um necessitado, vai dar uma cesta básica para quem está precisando. Melhor presente. Estou aprendendo isso com o meu pastor. No dia do aniversário, vai dar presente, vai ajudar, vai fazer alguma coisa por quem está necessitado. Para de focar você mesmo. E ele chorou tanto naquele dia. E recentemente ele me disse, pastora, depois do dia que eu conversei com a senhora, tudo mudou na nossa vida. Eu digo, glória a Deus. Não aliso, não passa a mão na cabeça, não. Se você focar Deus, tudo vai dar certo na tua vida. Tudo. Mas deixa a vontade de Deus acontecer, vai dar tudo certo. Se você olhar a história de José, no começo, até ele chegar na prisão, não tinha nada que nos desse a esperança de uma vida de vitória. Não é verdade? Quem já leu? Pouca gente. Leiam. Gênesis 37. Não tinha nada, irmãos. José saía de um buraco, caía no outro.
Mas quando você foca em Deus, você pode ir para casa, você pode ir para cisterna, eu sempre esqueço esse nome. Você pode ser jogado na cisterna, misericórdia. Você pode ser puxado da cisterna e colocado no meio da bagagem de jumento para ir para o Egito como escravo. Você pode ir para a casa de Potifar e se deparar com aquela mulher maldita. Essa é a palavra. Você pode ser tirado de lá, provando que é fiel, e ser jogado numa prisão. Você pode ser jogado no inferno. Quando você chegar lá, você está continuando fiel, você vai ser fiel, e você vai sair de lá mais inteiro e mais fiel do que antes. Tem uma frase que é muito pesada, mas muito verdadeira. Se você não for uma bênção, aonde você estiver, para onde você for, você será uma maldição. Misericórdia. Pode dizer misericórdia. Agora, se você for uma bênção, aonde você estiver, para onde você for, você é uma bênção. Você entra lá, você semeia a palavra, você passa vida, você passa alegria. E quando você sair de lá, você sai muito mais forte do que quando entrou. Aleluia, Jesus. Se você entrar no inferno, quando você voltar, é capaz do diabo ter se convertido. A Lúcia aqui pergunta: vovó, por que o diabo não se converte? Por que Deus não mata logo o diabo? Oh, meu Deus. É toda uma história. Mas se você for uma bênção, aonde você estiver, você vai ser uma bênção para onde você for. Você tem que ser uma bênção primeiro dentro da sua família, dentro da sua casa, dentro do seu lar. E aí você vai sendo uma bênção por todos que te cercam. Sabe por quê? Porque quando a gente entende que a maldição só dura enquanto a bênção chega, a bênção não chega, a gente se torna uma bênção para onde a gente for, sem murmuração, sem crítica, sem querer derrubar ninguém, mas por onde você passa, você vai deixar um rastro de um verdadeiro cristão, de uma bênção nas mãos de Deus. Glória a Deus. Quando José foi levado para o Egito, ele se deu bem na casa de Potifar. Se deu bem. Foi escolhido para ser o governante da casa. Tudo que aquele homem tinha confiou nas mãos de José. José estava se dando muito bem. Até que teve o seu caráter provado. Porque chegou um dia em que ela aproveitou uma oportunidade, em que estava sozinha no seu quarto, e José entrou, ou eu não sei se José era ingênuo, talvez, e entrou naquele horário, não sei, a Bíblia não relata. Mas ela aproveitou aquele dia e aquela oportunidade. E José respondeu para ela que não faria jamais aquilo, porque o meu Senhor confia muito em mim. E aí, na hora que a mulher agarra José, eu acho que ela agarrou ele pelas costas. Aí, quando ele tentou correr, ela tentou segurar ele, mas só puxou a capa. Aí eu acho que ele pensou assim: que fique a capa e eu me vá. É melhor eu fugir e a capa ficar. Mas ele não imaginou que ela ia armar aquela cilada para cima dele. E aí ela aprontou e aprontou feio. Irmãos, e José se deu bem na casa de Potifar, passou por isso, o seu caráter provado, e ele se saiu muito bem. Se saiu. Mas o diabo tinha um plano B
para cima dele. E aí, o que acontece? José, em vez de crescer e de prosperar ainda mais pela sua fidelidade, ele foi lançado na prisão imunda, fedorenta, injustamente. Eu quero falar um pouquinho sobre caráter. Glória a Deus. Irmãos, eu sempre digo para os pais que têm criança, presta atenção. O caráter é uma das coisas mais preciosas na vida de um ser humano. Quem tem bom caráter não trai. Você traiu? É mau caráter. Ou demonstrou uma atitude de mau caráter. Porque eu conheço uma pessoa que foi mau caráter, traiu a esposa. Mas ele assumiu e disse que foi mau caráter, mas foi com a esposa e restauraram o casamento. Foi só essa vez na vida dele. Agora, quando isso se torna um costume, é mau caráter. Quem mente costumeiramente é mau caráter. Quem rouba é mau caráter. Quem fofoca da vida alheia é mau caráter. São falhas de caráter. E o teu filho, até 7 anos de idade, ele já tem todo o caráter formado. Ninguém muda mais. Então, faz tudo o melhor pelo caráter do teu filho, antes que ele complete 7 anos. Porque depois daí, somente Deus pode mudar o caráter. E José foi ensinado a ter bom caráter. Porque ele se comportou e se saiu muito bem como alguém que tem bom caráter. Mas em vez de prosperar, ele foi para a prisão. Gênesis 39, 20 diz isso. No futuro, José finalmente foi recompensado com prosperidade, porque ele foi usado como instrumento de Deus para preservar a tribo de onde viria o Messias, Jesus Cristo, o Salvador. A tribo de Judá. Ele salvou todas as tribos, mas lá no meio das tribos tinha essa que era especial. E José passou por tudo isso, fiel a Deus, fazendo tudo direito, e Deus fiel a ele, mas a fidelidade de Deus não deu prosperidade a ele, enquanto não chegou o momento certo. Então espera em Deus, confia, acredita, que vai dar certo. Deus vai te abençoar com aquilo que tu está buscando. Mas seja fiel a Ele. Sabe por quê? Porque muitas vezes quando nós estamos sofrendo, quando nós estamos nos perrengues da vida, a gente pensa, o que foi que aconteceu? Será que Deus foi infiel comigo? Não, você está colhendo a sua semeadura. Porque tem isso também. Você está colhendo aquilo que você plantou. Por exemplo, uma história que eu já ouvi de várias pessoas. É rico, tem tudo na vida. É uma fortuna incomparável. E a pessoa começa a gastar, começa a esbanjar, porque tem muito, acho que nunca vai se acabar. Daqui a algum tempo aquela pessoa está de esmola. Eu conheço um caso assim. Foi Deus que falhou? Deus foi infiel? Não. A pessoa foi que semeou a miséria e colheu miséria. Então, tem isso aí. Deus é fiel, mas nós precisamos fazer, não semear uma semente ruim, senão nós vamos colher um fruto pior ainda. Deus é fiel, independente de qualquer
coisa. Deus não aceita barganha em troca de nossa obediência e nem das nossas chantagens. Sabia? Quem já tentou fazer chantagem com Deus? Ninguém vai levantar a mão? Então eu vou levantar a minha. Sem querer, sem intenção, muitas vezes a gente tenta chantagear Deus. Eu orava muito. No meio do meu deserto de 8 anos, eu chorava. E eu achava que aquele choro, aquele lamento, aquele joelho no chão, aquele rosto encostando no cimento, na cerâmica, Deus ia olhar para mim e dizer: tadinho. Isso não emociona Deus. Isso não mexe com a fidelidade de Deus. E eu passei tanto tempo fazendo isso. Chorando. Até Deus chegar para mim e dizer assim: filha, tu está orando muito e crendo pouco. Você pode orar muito, orar menos e crer mais. E eu comecei a analisar aquelas palavras. E eu disse: realmente, eu estou orando muito e crendo pouco. E parei de tanto me sacrificar. Não parei de orar, continuei orando todo dia. Mas de me sacrificar, achando que aquilo ia mexer com Deus. Deus não se emociona com vitimismo, nem com coitadismo. Muitas vezes nós lançamos um coitadismo em cima de Deus. Ah, eu sou o coitadinho, ninguém olha para mim, ninguém se importa comigo. E começa a achar que Deus vai corresponder àquilo. Deus não vai, não. Deus quer que você olhe para dentro de você e reconheça o seu valor, reconheça o que você representa para Ele, reconheça o quanto Ele é para você e levanta a cabeça e diz: Deus, eu te amo e sou fiel a Ti, independente das circunstâncias, e mais, sou feliz. Quem vive de vitimismo e coitadismo não é feliz, não tem como ser feliz. Porque vive achando que todo mundo tem que olhar para si. E a gente fica tentando chantagear Deus. E Deus não se deixa chantagear de maneira nenhuma. Ele não aceita barganha. Ó Senhor Deus, ó aqui, Moisés tentando chantagear Deus. Ó Senhor, depois que Deus disse para ele que ele não ia entrar na terra de Canaã. Você não vai entrar, nem você, nem seu irmão. Aí ele diz: ó Senhor Deus, Tu já começaste a mostrar ao Teu servo a Tua grandeza e a Tua forte mão. Peço-te que me deixes atravessar para o outro lado do Jordão. Deuteronômio 3, 24 e 25. Por favor, Senhor, deixa eu passar. Tu é grande, Tu é maravilhoso. Deus não se emociona com lisonja, com babação. Aí sabe o que acontece no versículo 26? Deus diz assim: Moisés, eu não vou gritar, porque senão a minha garganta falha e eu não prego mais. Mas eu acho que Deus gritou com Moisés: Moisés, chega dessa história, eu não quero ouvir mais isso. Nunca mais. Depois, Moisés ainda culpa o povo de Israel por não entrar na terra de Canaã. Por que Moisés não entrou na terra? Primeiro, porque Deus não aceita barganha de ninguém. Se Ele puniu todos os outros que saíram do Egito porque pecaram, por que Ele não puniria Moisés? E ele não entrou na terra de Canaã, porque no dia que o povo queria apedrejá-los por água, eu tenho a referência aqui, no dia que o povo queria apedrejá-los,
Deuteronômio 32, 50 e 52. Deus disse assim: Moisés, pega a sua vara, pega Arão e alguns anciãos e vai lá para aquela rocha que eu vou te mostrar. Quando você chegar lá, Moisés fala com a rocha que ela vai se abrir e vai dar água. Quando Moisés chega lá, ele diz assim, cadê? Rebeldes. Ele diz assim, rebeldes, será que nós poderemos tirar água dessa rocha para vocês beberem? Nós, eu e Arão. Aí Moisés bate, ele espanca a rocha 2 vezes. Irmãos, eu não estou falando mal de Moisés. Quem sou eu para falar mal do único homem que conversou com Deus face a face? Mas é só relatando os acontecimentos. Ele espancou a rocha 2 vezes. Quando ele terminou, Deus chamou logo ele e disse: Moisés, você não vai entrar na terra de Canaã. Primeiro, ele chamou os israelitas de rebeldes. E os israelitas não eram de Moisés, era de Deus. Uma mãe ou um pai pode surrar um filho, dizer um montão. Mas se outro de fora disser, ele não gosta. Ele briga. Assim era Deus. Não queria que Moisés tratasse o povo assim. Segunda coisa, ele disse: será que nós podemos tirar água dessa rocha para vocês beberem? Não é nós, não, é Deus. Deus que ia abrir a rocha e tirar água. E a outra coisa foi ele espancar a rocha. Por isso que ele não entrou na terra de Canaã. Deixa eu ir, senão não dá tempo. Moisés ainda culpou o povo de Israel por 3 vezes, dizendo: vocês são os culpados de eu não entrar na terra de Canaã. Ainda culpa os outros. Terrível, né? Deuteronômio 3, 26, 1, 37 e 4, 22. 3 vezes. Ele olha para o povo e diz: seus rebeldes, vocês são os culpados de eu não entrar na terra de Canaã. Então Moisés, irmãos, ele tentava chantagear Deus. Nós encontramos isso na Bíblia várias vezes. Não só com Moisés, mas com outros. Tentando convencer Deus a mudar de ideia. Aí Deus se irrita e diz: eu não quero mais ouvir falar nisso. Porque Deus é justo e Ele não aceita barganha e nem chantagem. Deus não se emociona com o nosso choro, com o nosso lamento, com a nossa lisonja. Não, Ele só não resiste a um coração quebrantado e contrito. Ele só não resiste a isso. Muitas vezes, irmãos, a gente bota o joelho no chão e ora até ele ficar preto. Eu não tenho nada contra. Mas não é o joelho no chão que mexe com o coração de Deus. Joelho no chão é bom. E por que você está dizendo isso, pastora? Porque tem pessoas que não podem se ajoelhar. Não pode. E aí a pessoa pode ficar preocupada, dizendo: eu não posso me ajoelhar, Deus não vai ouvir minha oração. Vai, porque Deus não resiste a um coração quebrantado e contrito. Se você não pode orar de joelho, não tem problema. Quebranta o coração diante de Deus e Ele vai ouvir a tua oração. Agora, se puder orar de joelho, ore, que é muito bom também. Então, ele não resiste a um coração quebrantado e contrito. É isso que mexe com o coração de Deus. É isso que faz com que ele se mova em relação a nós, quando nós oramos a ele. Números capítulo 12, versículo 3, diz que Moisés era o homem mais manso da terra. E fez tudo isso, hein? Eu fico imaginando os pavios curtos, o que eles não fazem. Né? Moisés era o homem mais manso da terra.
o que fazemos não aumenta os nossos méritos diante de Deus. Sabe por quê? Porque Isaías 64:6 diz que a nossa justiça é como o trapo da imundícia diante de Deus. Ah, pastor, então a gente não deve buscar ser justo? Deve. Sem se orgulhar. Sem achar que é o justo. Sem achar que é maior do que o outro. Que é mais crente do que o outro. Essa é a nossa justiça, que é como o trapo da imundícia diante de Deus. Mas precisamos procurar uma vida de santidade, uma vida justificada para Deus, para a glória do nome dEle, e não para a nossa glória. Sabe por quê? Porque quando nós olhamos para os nossos méritos, logo chega o orgulho e a gente peca. Não é verdade? Pensa aí comigo. Quando a gente começa a receber muitos elogios, muitas lisonjas, muitas cargos importantes na igreja, a gente começa a se orgulhar. Começa a crescer aos nossos próprios olhos. Aí o orgulho vai chegando e a gente começa a descer. Daqui a pouco, não resta mais nada de santidade em nós. Cuidado. Eu estava dizendo, não sei se era ontem na aula, que é bom receber elogio. Não foi agora na reunião, eu acho. É bom receber elogio. É bom você ser gratificado. É bom você ser reconhecido. Mas não receba nada disso para você. Transfere, porque tudo isso pertence a Deus. Não é a nós, não. O que nós somos e o que nós fazemos é porque Deus está em nós, nos fazendo agir. Glória a Deus. Fidelidade é um dos atributos de Deus imutável. Estou terminando. Um dos atributos do Deus imutável. Ele é sempre fiel, independente da nossa fidelidade. Porque a sua fidelidade é para te levar para o céu. A tua fidelidade não é para barganhar com a fidelidade de Deus, não. É para Ele te levar um dia para o céu. Ser fiel até a morte e dar-te-ei a coroa da vida. Apocalipse 2:10. Então, eu não estou dizendo que nós não devemos ser fiel, porque Deus é fiel. Ele é fiel a qualquer um. Agora, para ir morar no céu e ter uma vida eterna, tem que ser fiel até a morte. Aquela história que eu posso me desviar, posso cair, posso pintar, posso bordar, eu vou para o céu assim mesmo. Vai nessa. Vai nessa para tu ver onde é que tu vai parar. Ser fiel até a morte. Ser fiel a Deus no claro, no escuro. Aqui eu quero dizer quando a gente está na frente das pessoas e quando a gente está sozinho. Então, ser fiel a Deus no claro, no escuro, no muito, no pouco, na bonança ou na tempestade, na vida ou na morte, nada mais é do que a nossa resposta à eterna fidelidade de Deus. Seja fiel. Quando você escrever em algum lugar, Deus é fiel, se comprometa de também ser fiel a Ele.